Ao longo da última semana, um dos assuntos mais comentados nas notícias do meio político foi a participação do ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, o general Eduardo Pazuello, em uma motociata a favor do presidente. A princípio, um ministro, ou nesse caso um ex-ministro, participar de um ato político que apoie o governo não é errado. Na verdade, na maioria dos casos, até é esperado que isso aconteça. Mas existe uma complicação no caso específico do Pazuello. Ele é um general, e portanto um militar, que ainda está na ativa. Tá, Diego, mas qual é o problema nisso? O problema é que os militares da ativa são proibidos de participarem de atos políticos públicos ou até mesmo de se manifestar politicamente de forma pública. Ainda não entendeu? Então vem comigo que eu te explico. Para começar, vamos entender qual é a relação do Exército e das Forças Armadas no geral com o governo. E para isso, a gente precisa pensar no princípio do que é o Estado. Estado com E maiúsculo, tá? Eu sei que parece uma digressão absurda, mas vai fazer sentido e eu juro que não vai demorar. Basicamente, o Estado funciona quando você, como cidadão, abre mão de um pouco da sua liberdade em troca de uma sociedade organizada e principalmente de segurança. Isso porque, em uma sociedade ideal, o poder da força é de uso exclusivo do Estado. No caso de estados e municípios, a força é representada pela polícia. No caso da União, essa força são as Forças Armadas. Essa é uma coisa que vale a pena esclarecer. Apesar de muita gente pensar só no exército quando se fala no termo militares, o Exército é só uma das 3 forças armadas que existem no Brasil. As outras 2 são a Aeronáutica e a Marinha, e os integrantes de qualquer uma delas são considerados militares. Apesar disso, nesse vídeo a gente vai focar só no Exército, até porque é do caso do general Pazuello que a gente está falando. Outra diferença que vale ressaltar é a entre Estado e governo, porque sim, são coisas diferentes. O Estado é a instituição em que o governo se instala. Para simplificar, o Estado é a Presidência da República, os ministérios, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, entre outros. O governo em si, atualmente, é o presidente Jair Bolsonaro, os ministros dele, os deputados e senadores que estão lá no Congresso e os ministros do STF. O Estado é a estrutura, o governo são as pessoas. Por que é importante destacar isso? Porque, de acordo com a Constituição Federal, o Exército, assim como as outras Forças Armadas, são instituições ligadas ao Estado e não ao governo. Todas elas são subordinadas à autoridade do Presidente da República, ou seja, elas devem receber ordens de quem quer que esteja ocupando a presidência, mas elas devem sempre se manter apartidárias. São as Forças Armadas que vão garantir a existência do Estado ao defender a pátria, garantir os diferentes poderes constitucionais, no caso o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, e também garantir a lei e a ordem. Tudo isso independente de quem estiver no governo. E depois de explicar todas essas coisas, vamos finalmente falar do caso do Pazuello e por que, estritamente segundo as leis e as regras do Exército, o que ele fez pode sim ser considerado uma transgressão disciplinar. Lembra que eu falei que o Exército e as outras Forças Armadas são instituições ligadas ao Estado e, portanto, devem se manter apartidárias? Então, da mesma forma que um governo ou um partido político não pode se apropriar do Exército, os integrantes do Exército também não podem fazer demonstrações políticas publicamente. Essa regra é definida pelo Regulamento Disciplinar do Exército, que foi estabelecido pelo Decreto Presidencial 4.346 de 2002. E ela não é a única, ela faz parte de uma lista de várias ações que são consideradas transgressões disciplinares. A parte do decreto que fala especificamente sobre essas transgressões é o capítulo 2. O artigo 14 do regulamento define uma transgressão disciplinar como toda ação praticada pelo militar contrária aos preceitos estatuídos no ordenamento jurídico pátrio, ofensiva à ética, aos deveres e às obrigações militares, mesmo na sua manifestação elementar simples, ou ainda que afete a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. Tá, esse juridiquês não ajudou muito. Mas o artigo 15, que vem logo em seguida, já melhora um pouco a situação. Esse artigo afirma que todas as ações consideradas transgressões disciplinares são definidas pelo anexo 1 desse decreto, e a lista é bem longa.
Tem 113 itens no total. Mas calma, não se assusta, eu não vou falar a lista inteira aqui, até porque a minha sanidade também não aguentaria. O item que nos interessa para o vídeo de hoje é o 57 do anexo 1. Ele diz que é caracterizado como transgressão disciplinar o ato de manifestar-se publicamente o militar da ativa sem que esteja autorizado a respeito de assuntos de natureza político-partidária. Essa não é a única lei que estabelece essa regra. O Estatuto dos Militares, que é até mais antigo que o Regulamento do Exército, ele foi estabelecido pela Lei 6.880 de 1980, uma lei que veio da época da ditadura militar, mas ainda foi mantido pela Constituição Federal de 88, mesmo esse estatuto também bate nessa tecla. O artigo 45 do Estatuto dos Militares diz o seguinte: são proibidas quaisquer manifestações coletivas tanto sobre atos de superiores quanto as de caráter reivindicatório ou político. Traduzindo, um militar da ativa, independente da patente, não pode se manifestar politicamente ou participar de atos políticos sem autorização expressa de superiores. Mas agora você pode estar pensando: mas antes de ele ser militar, ele também é um cidadão. Ele devia ter liberdade de se expressar politicamente sem medo de repressão. Então, mas esse é o ponto. O general Pazuello é um militar da ativa. Se ele estivesse na reserva, ou seja, se ele tivesse passado para inatividade permanente, seja de forma remunerada ou não, ele não teria tantos problemas. Mas como ele preferiu continuar como general 3 estrelas ativo, aí a coisa muda de figura. E nas Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina são pilares incontestáveis. Enquanto a hierarquia determina qual militar ou patente tem autoridade sobre o outro, a disciplina impõe não só a obediência à hierarquia, mas também às leis e ao regulamento da instituição. E uma transgressão disciplinar, apesar de não ser considerada crime em termos civis, é sim uma ofensa no meio militar e é passível de punições dentro da instituição. Se vai ter punição ou não, aí depende da justificativa do militar que cometeu a infração e se o exército vai aceitar essa justificativa ou não. Se aceitar, não acontece nada. Agora, se não aceitar, aí o caso é julgado. Dependendo da gravidade da transgressão, as punições podem variar entre advertência, impedimento disciplinar, repreensão, prisão disciplinar e até licenciamento e exclusão a bem da disciplina. O ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, já apresentou a sua justificativa ao comando do Exército. Segundo ele, a motociata não foi um ato político. Ele só participou de um passeio de moto a convite do presidente Jair Bolsonaro. Agora, com essa desculpa, o que pode acontecer com ele? Será que esse argumento vai colar? Isso o Reni vai explicar no próximo vídeo aqui do canal, com as últimas atualizações sobre esse caso. E esse foi mais um vídeo aqui do Política Sem Textão. A gente está estreando esse novo formato de dividir os nossos vídeos em 2. Então a partir de agora a gente vai ter um vídeo de conceito sobre o assunto que a gente vai tratar na semana e um vídeo de atualidades com as últimas notícias e as contextualizações sobre o caso que a gente está analisando na semana, que a gente está trazendo de informação para vocês. Se você gostou desse formato novo e principalmente se você gostou do vídeo, não esquece de dar um joinha pra gente saber que você gostou. Se você não está inscrito ainda, se inscreva no canal e clique no sininho para você não perder nenhuma novidade da gente. Se você quiser apoiar o nosso trabalho aqui no YouTube, é só compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares, com quem você acha que vai se interessar sobre o assunto. E muito obrigado para quem está compartilhando aí, a gente agradece bastante. E fique aguardando que logo vai sair o vídeo do Reni, trazendo mais contextualizações sobre o caso do general Eduardo Pazuello e a participação dele nesse ato político a favor do presidente Jair Bolsonaro. Um abraço!